Esse é o podcast Nós na Real. Aqui você vai encontrar de tudo um pouco, porque na real a vida é assim. Pegue seu novelo e venha costurar experiências por meio de um diálogo aberto, empático e descontraído com a gente. Acompanhe o nosso conteúdo também nas outras plataformas e redes sociais pelo @Nós na Real. Oi, eu sou a Jéssica. Estou aqui com as minhas parceiras, Marcelitia Oi, oi! e a Rai, Oi, gente. para falar que a vida é um cocô. Isso mesmo. Mas calma, que a gente vai explicar que nó é esse. Não cancela a gente sem antes ouvir o episódio, hein? Se a gente parar para pensar, o cocô não é necessariamente algo ruim ou desagradável o tempo todo. É importante para a vida. E por isso, o sentido que queremos dar aqui é sobre o ciclo das coisas. É uma metáfora, claro. Já pararam para pensar que muitas situações chatas, embaraçosas, incontroláveis, dolorosas acontecem com todo mundo? E mesmo que a gente passe por elas, esqueça delas por algum momento, tente controlá-las, ainda assim ficam resquícios, não é mesmo? Ou ainda assim precisamos nos atentar para a qualidade do nosso repertório ao lidar com elas. Se a gente parar para pensar, com o cocô é assim também. E por isso eu quero perguntar para você, primeiramente, Marcela, por que que a vida é um cocô? Ai, gente, essa pergunta vem para mim num período muito cocô, assim, na minha vida atualmente. Porque eu acho que depende muito das fases que a gente está vivendo, né? Depende muito do que a gente está experienciando, assim. E esse cocô, ele pode ser de vários tamanhos, né? Então, assim, na minha experiência, no meu período, gente, a Jéssica tá rindo muito nesse momento, tá muito bom. Tentando De- rir em silêncio é bom, né? depende da fase que a gente está vivendo, né? Para você, Rai, por que a vida é um cocô? Ai, primeiro, porque tem tudo a ver com a realidade, né? Não tem vida real se a gente não tiver o cocô acontecendo ali de alguma maneira na nossa vida, gente. Parece. E a gente precisa naturalizar o cocô, gente. Naturalizar que todo mundo faz cocô. Às vezes a gente idealiza, ai, sei lá, um famoso, uma pessoa que a gente, né, mal está conhecendo ainda, e que a gente, principalmente, não tem intimidade, a gente não visualiza essa pessoa fazendo cocô, por exemplo, né? E a gente naturalizar que o cocô existe é naturalizar que a vida real acontece da mesma maneira como o cocô. Então, né, quando pensamos aí sobre esse episódio, né, essa frase, a vida é um cocô, é porque de vez em quando a gente fala, nossa, que cocô isso, né? Tá realmente um cocô. E a vida, se não tiver cocô e se não tiver um monte de nó também, né? Assim como é, a gente fala sobre o nós na real, assim como o nome diz, é, a gente precisa primeiro reconhecer, né? Tá, é um cocô, mas o que está relacionando tudo isso que a gente está vivendo com ser cocô? Se é bom, se é ruim, não necessariamente a gente precisa relacionar exatamente isso, né? E por que a vida é um cocô? Primeiro porque, ai, respondendo à pergunta inicial, né? Por que a vida é um cocô? Porque, gente, a vida tem diversos, como o Marcelo está falando, diversos tons, diversas funções. O cocô tem um monte de função na nossa vida. Marcela colocou vários tamanhos, formas, tem cheiro diferente, ele se transforma na medida do que a gente consome. Então, da mesma forma como a vida, né, os acontecimentos, eles se transformam na medida como a gente vive, né? Então, nessa relação aí, por que que a vida é o cocô, penso mais ou menos assim.
E algo que vale a pena a gente pensar nessa naturalidade, não só do cocô, mas da vida, né? É, uma coisa que eu comentei outro dia foi assim com a Marcela, né? De que a gente nem sempre tá disposto ou preparado para lidar abertamente com isso. E aí, quando a Rayana comenta, é difícil às vezes a gente imaginar alguém fazendo o cocô, ou às vezes é até um tabu falar sobre isso, né? Mas, como eu comentei no início, assim, não é necessariamente algo ruim, apesar de parecer tabu. Pelo contrário, o alívio que dá, galera. Vamos falar sobre isso. Uhum. É, Imagina segurar o tempo todo esse cocô, né? Aí não dá. É, é natural que ele apareça. É natural que a gente olhe para ele mesmo, entende? Que a gente passe a entender que ele vai aparecer de qualquer forma, a gente querendo ou não. Então, assim, às vezes, ou normalmente, na verdade, ele é incontrolável, né? Ele vai estar lá. Então, é pensar que ele é natural, ele está aí, e o que que a gente vai fazer com isso, né? Vai esconder, vai prender, vai não olhar, vai enterrar na areia, o que que a gente vai fazer? Então, ele está aí, está nas nossas vidas. Então, será que vale a pena continuar segurando ele? Não olhando para ele? Porque não necessariamente isso é algo ruim. É isso. Até as experiências que a gente quer muito viver, o cocô também está presente. E se a e gente tem, ignora, né, é aquilo de a gente entrar num limbo de não experienciar a vida em sua completude, né? E, Total. enfim, e aí talvez a gente precise pensar em algumas funções também do porquê, então, a gente está fazendo essa metáfora ou essa analogia, né? Enfim, vocês É. querem dar exemplos, de repente, de Eu situações vou, mesmo que a eu, gente eu vou possa dar um pensar? exemplo atual que está acontecendo nesse exato segundo, né? Meu cachorro está doentinho e nesse momento tá o Pedro aqui, meu companheiro, dando remédio na minha frente para ele, tentando dar, pelo menos. E ele tem que tomar. Tá um processo super difícil para mim lidar com isso, mas é o que temos para hoje, né? É o cocô que eu tô lidando nesse momento, que eu tô experienciando neste segundo, ele tentando engolir os remedinhos dele com carne. E não era algo que eu gostaria de estar vivendo, mas é algo que eu estou vivendo, né? Então, atualmente é isso que eu vivo. Nesse momento da minha vida, é o cocô que eu tô vivendo. e A gente. assim, Vai, pode falar. não, fica à vontade. Tá, tudo bem, Não, eu vou ia falar. comentar, assim, né, que esses momentos, e se eu não me engano, quando a gente pensou nesse episódio, foi lá naquele primeiro encontro do café que a gente mencionou nos primeiros episódios do podcast, né? E, enfim, a gente estava comentando sobre situações da nossa vida e tal. E aí, se eu não me engano, a Rai falou, um cocô. E a gente, cara, isso tem que virar um episódio, porque é muito real, né? E quando a Marcela conta de algo que ela tá vivenciando agora, e se a gente parar pra pensar, é muito incontrolável, não tem muito que ela possa fazer sobre o que tá acontecendo com um dos mascotes do podcast. Temos dois, inclusive, já falamos pra vocês, né? Mas é sobre vivenciar também esse momento, porque não tem outra opção. Mas é, pensar também no que ela pode, em como ela pode utilizar esse momento que ela está vivendo também para cuidar do cachorrinho dela, apesar de estar um cocô, né? Exato. Apesar de acontecer, de ter acontecido isso recentemente, ela ter descoberto isso recentemente e não está sendo nem um pouco fácil para ela, né? Quando a Jéssica estava falando, né, do momento que surgiu, eu me conectei, porque eu fico muito sensível, gente, com essas questões dos animaizinhos, né, principalmente cachorro. E aí, nesse encontro que Jéssica falou, que surgiu essa história do cocô, é porque eu estava também num momento muito difícil com o meu cachorrinho que tinha sofrido um acidente. Passou por duas cirurgias e tal, e, assim, realmente é um cocô bem desagradável, né? A gente não espera, é inesperado, não, a gente não gostaria, não tinha, né, nem noção que ele tão novinho ia passar pelo que passou. E aí agora, né, meu cachorrinho tá outra fase, tá melhorando
fisioterapia quinzenal, etc. E aí Marcela tem a notícia da condição de saúde do Billy, né? E caramba, fico com um nó na garganta, né, em relação a isso, porque de fato é uma dor. A, a, o seu cocô agora, Marcela, é uma dor, né, É, muito grande e é uma dor compartilhada na medida que você fala pra gente e escolhe também abrir aqui no podcast. Uhum. É, e aí, quando a gente está falando sobre isso, quando você fala isso, e Jéssica também, eu penso muito quanto que pensar num cocô é também a gente se conectar na metáfora da fluidez da vida, uhum, entende? O quanto que os cocôs, assim, se a gente ficar segurando aquele cocô daquele dia, vai dar muito ruim, né? A gente precisa permitir que temos um cocô por dia, ou um cocô, cada um tem sua periodicidade, aí entende de ir ao banheiro, enfim, mas assim, o cocô da Marcela de hoje é esse. Amanhã talvez não seja mais o lidar com a condição de saúde do Billy, é, com remédio, porque talvez ele esteja aceitando de um jeito diferente, aí o cocô vai ser outro elemento do processo de saúde dele. Mas esse vai se transformar, esse da alimentação misturado com remédio vai se transformar, né? Eu vivi muito isso, assim, né? Quando a gente fez a primeira reunião, e para mim foi super uma esquiva, em alguns momentos está uma esquiva não, né? Eu queria, né, contextos diferentes para viver coisas diferentes do que eu estava tendo em casa, que era muito sofrimento, né? E o podcast, né? Esse projeto foi muito isso. Para mim, eu agradeço sempre as meninas, porque elas me ajudaram a transformar o meu cocôzinho, cocôzão da época, de uma forma bem, bem mais leve, né? E lógico que não é só uma questão de fugir da vida, né? Não querer olhar para o feio, para o fedido, para o, né, o nojento, né? Muitas vezes, mas é estar com, né? Então, é sentir que estamos juntas, independente dos cocôs que nós temos, é o que realmente fortalece e ajuda a gente a passar por essa fluidez de tantos cocôs, assim, pelo menos para mim, Rayana, é assim. Então, pensar no cocô é pensar nessa fluidez, no fluxo, né? No fluxo digestivo, a gente come, se alimenta, digere e excreta o que precisa excretar. E aí, quando você fala sobre a presença, sobre a gente aqui, sabe? Como, né, foi importante para você e como está sendo importante para mim agora também, é, ter vocês para passar por esse processo que não é fácil. Eu lembrei de uma metáfora que a gente inventou quando a gente estava na reunião e a gente falou, tá, aí o cocô saiu, mas dá para fazer algumas coisas com isso. A gente pode, né, usar um cool free cool, quer dizer, um free cool, é, dar descarga, a gente pode limpar, mas a gente não pode esquecer que o cheirinho fica lá também. Não adianta. Dá A gente até uma pode tentar. amenizada de vez em quando, mas não tem como, né? Isso. E às vezes, assim, tá tudo bem dar uma amenizada, né? Porque se afundar também junto com ele, né? Talvez não seja muito funcional, né? Não tem uma função, às vezes sim, tá? Mas às vezes é bom a gente trazer um pouquinho de free cool mesmo, como, por exemplo, para mim, às vezes olhar de uma forma que eu possa compartilhar com o outro, só que também, às vezes, usando um pouquinho de humor. Colocar uma piadinha, às vezes, sabe? Trazendo um pouquinho de leveza, assim, para um assunto que é pesado, que é difícil e que está doendo. Então, não deixa de doer, não deixa de Sim. deixar o cheirinho lá, mas é uma forma de, talvez, contar essa história de uma forma um pouco diferente. De uma Trazer um forma, leve confortinho para isso, né? contar a partir de outras perspectivas, entende? E que é E possível. É isso, lembrar que é possível ter outro discurso, ter outras narrativas para o mesmo fato, para a mesma experiência, isso. para a mesma situação.
a gente dar outras narrativas, ter outras, desenvolver outras narrativas. Então, o humor, ele pode ajudar muito em muitos contextos da nossa vida, né? Total. A arte, enfim, em geral, sei lá. Uhum, Tem uma coisa exato. que eu acho que super talvez se conecte com isso, e talvez seja o motivo de eu ter rido também no início do episódio. E eu mencionei rapidamente, né, de que talvez seja um tabu também falar sobre isso, assim como é difícil a gente falar de coisas difíceis na vida com outras pessoas. Às vezes o jeito cômico pode ser uma alternativa, às vezes de outras maneiras. Muitas vezes a gente acaba se fechando também, né? Mas todo mundo passa por isso, assim como todo mundo faz cocô, sabe assim? Então, é muito importante pensar sobre isso para que a gente aceite que isso vai acontecer e que muitas vezes está presente na nossa vida. Não só o cocô, mas essas outras experiências que a gente está aqui usando na metáfora, né? E a gente fazer, né, as pazes com esse cocô e tudo, a gente. Tô rindo porque eu falei disso com a Marcela outro dia também, quando a gente estava pensando nesse episódio, né? E que a gente aprende que tá tudo bem, às vezes, fazer cocô fora de casa. Mas isso que eu tô Ótimo. falando, gente, é muito sobre vulnerabilidade, assim, né? Sobre a gente aprender que talvez falar sobre essas coisas difíceis, ou talvez se expor de alguma maneira, ou talvez deixar, né, que o que a gente tá passando na nossa vida seja compartilhado, como a gente já falou em outros episódios, mas assim, que a gente pode fazer isso e aprender a conviver com isso de uma outra forma, e talvez o que a gente acabou de mencionar, de tornar o processo um pouquinho mais leve, ou ter algum outro olhar, ou poder vivenciar isso de uma outra maneira, pode ser que faça diferença para nossa saúde mesmo, assim, sabe? Uhum, totalmente. É, e se a gente tem isso à nossa disposição como possibilidade, por que não usar, sabe? Por que não experimentar? Porque, que nem você falou, é muito vulnerável a gente fazer cocô fora de casa. É, mas vamos experimentar fazer isso com pessoas que para a gente são importantes, sabe? Que a gente pode abrir um pouquinho do nosso coração, sabe? Compartilhar, porque é muito difícil ser vulnerável, né? Porque olha E nem só, todo lugar é favorável, né? exatamente. Então, assim, a gente está abrindo uma parte super profunda, às vezes, nossa, super importante, nossa, para uma outra pessoa. E muitas vezes na nossa história, né, pessoas não valorizaram, não deram atenção ou até machucaram essa parte que a gente abriu para elas. E aí o medo de fazer esse cocô fora de casa fica cada vez mais difícil, né? Esse medo aumenta, fica mais difícil a gente querer fazer esse cocô fora de casa. Sim, nem todo banheiro tem o Freako para deixar mais confortável. Na minha casa tem, tá, gente? Em todos os banheiros da minha casa. Se precisarem, as portas estão. Ai, Ai, quanta gente, é muito exposição nesse Ou seja, podcast. na casa da Jéssica é um local seguro para fazer esse tipo de coisa. Gente, é engraçado falar isso, né? Porque o lugar seguro é realmente, talvez, a Jéssica virar com o fricô. O fricô é estar lá, assim, é esperado que você faça cocô aqui, tá tudo bem, entende? Independente de ter o produtinho ou o cheirinho ou qualquer outra coisa, assim, aqui pode, aqui é lugar para isso também, né? Então, esse é um ponto. Outro ponto que eu lembrei aqui enquanto vocês estavam falando e me linkou foi lembrar que muitas vezes a gente escolhe onde a gente vai fazer cocô e apresentar os percalços na nossa vida, né? Mas tantas outras vezes a gente não controla. Então, por exemplo, Uhum, Marcela está passando por essa dificuldade, eu tenho outras dificuldades, Jéssica também tem outras, não tem como comparar, né, em relação ao nível, longe daqui, comparar nível de sofrimento, de dor, nada disso, todos nós temos. A questão se a gente não reconhece, se a gente, em alguma medida, está tentando esconder, né, alguns cocôs e alguns problemas, né, falando sobre isso, de alguma maneira isso pode vir à tona.
Então, assim, em alguma medida eu posso perceber alguma de vocês, ou a gente, vocês me perceberem um pouco mais quieta, mais calada, com humor diferente, fazer alguma mudança, né, no comportamento, num comentário, numa postura, enfim. É, mesmo eu não apresentando o problema para vocês, mesmo eu não apresentando a vulnerabilidade, ela acaba influenciando a minha forma de relacionar, de estar no mundo, né? Assim como cocôs também, muitas vezes, por exemplo, se a gente pensa num cocô de diarreia, às vezes a gente não pode não segurar, dependendo da fase da vida, na fase idosa, por exemplo, pode ser que a gente não tenha controle dos esfíncteres tão bem, né, tão bom o controle como numa fase adulta, por exemplo, infantil, né, na fase da infância também a gente não tem controle do esfíncter tão bem assim. E aí a gente precisa lembrar, né, a diarreia também é algo que dá e passa. E aí, lembrando desse fluxo, né, ele vem, a gente pode, né, de alguma maneira, apresentar uma mudança de humor, uma mudança no comportamento, e é lembrar que é uma mudança no comportamento, e não necessariamente a gente está falando da pessoa, a gente está falando que a pessoa é estranha, não. Tem algo, deve ter alguma coisa acontecendo ali que está mudando, influenciando, né, a forma da pessoa estar no mundo, da forma de reagir, de se relacionar com a gente, né? E a gente se relacionar com o mundo. Porque muitas vezes a gente tenta mesmo aparentar que não, a gente não faz cocô, a gente não faz diarreia, a gente não tem, enfim, qualquer problema, assim, né? O que que vocês acham? Estou vendo vocês tão Super. pensativos. Estamos pensativas. É podcast terapêutico para nós três, né? Sempre tem, sempre rola esse momento. O Mas eu cocô ia vem, né? comentar, assim, eu acho que super concordo, não tenho nem o que acrescentar. Mas a outra ideia, né, assim, de que além de tudo isso, além de toda essa situação que você mencionou e que super, super acontece, super faz sentido, é, o cocô também pode ser adubo, né, para as plantinhas e Uhum. etc. E aí, quando você fala sobre tudo isso, logo vem essa história, né, de que as coisas que a gente vivencia com dor também sinalizam o que é importante pra gente, né? O que precisa do nosso olhar, né, do nosso cultivo, da nossa atenção. E mesmo quando a gente sofre, passa por essas situações de merda, provavelmente uma coisa que realmente importa pra gente tá acontecendo ali, ou pode estar sendo Uhum. negligenciada ou qualquer outra coisa parecida. Quando a Marcela conta, né, do cachorrinho dela, então, cara, como ele deve ser importante pra ela, nitidamente, né? Como cuidar dele é algo que importa pra ela agora, né? E talvez ela deixe outras coisas que também são importantes de lado pra cuidar dele, do tanto que ele é valioso. Então, eu acho que também, mesmo numa situação tão difícil como essa, sinaliza assim o que importa, né? E sinaliza o que, para onde a gente deve voltar nossa atenção, nosso cuidado, enfim. Totalmente, sabe? E é exatamente isso que vem quando, por exemplo, esse cocô que está acontecendo agora na minha vida, é como vem na minha mente, do tipo, vivi tantas coisas especiais com ele, então ter talvez ele está com um diagnóstico de câncer, tá, gente? Ter talvez esse diagnóstico me faz pensar o tanto de coisa que ele me viu viver. Ele me viu formar em direito, fazer pós-graduação em direito, me formar em psicologia, fazer minhas formações em psicologia. Ele viu muito da minha vida. Assim, ele me acompanhou há 13 anos, né? Ele está comigo há 13 anos. Então, é um grande cocô porque é algo que eu não gostaria de estar vivendo. E nem gostaria de ver ele estar vivendo o que ele está vivendo. Mas me faz cada vez mais querer ficar perto dele, aproveitar os momentos com ele, estar junto com ele. Então, é isso. Me sinaliza o quanto ele é precioso e valioso para mim, né? O quanto ele é valioso e importante de estar comigo aqui hoje e eu poder aproveitar um pouquinho dessa presença dele aqui comigo.
E sabe o que é mais doido de tudo isso que a gente está conversando? Que enquanto a Marcela se vulnerabiliza pra gente e pra vocês que estão escutando, enquanto a gente passa por isso junto com ela, ela dá oportunidade que a gente também esteja junto, assim, né? E, se eu pudesse tirar um pouquinho do sofrimento dela, dividir um pouquinho comigo, com a Rai, sabe? Uhum. E não é possível, Exato. possível tirar o sofrimento. Mas passar junto, que era o que a gente estava conversando, eu espero muito, Marcelita, amenize um pouquinho, porque a gente tá aqui, né? E olha o movimento, né, gente? A gente falando de se vulnerabilizar, de vivenciar um cocô, mas do que é importante. E aí, quando a Marcela vivencia o que tá acontecendo, que sinaliza o que é importante para ela, e ela permite que a gente participe disso, a gente também pode. Sinaliza pra gente também o que é importante pra gente. Por exemplo, a nossa relação, né? Por exemplo, a Uhum. amizade de nós três e tudo mais. Enfim. E além de tudo isso, né, que Jéssica está colocando, é aproximar no sentido da gente compreender e da gente chegar um pouco mais perto de como está sendo a experiência da Marcela, né? Na hora que você fala do quanto que ele te acompanhou, Marcela, do quanto que ele estava do seu lado e te viu, né? Também com tantos outros cocôs na vida, a gente também está falando do quanto que ele estava com você e ele não te deixou só durante tantos momentos difíceis na sua vida, né? E essa companhia do Billy é uma companhia extremamente que volta para acolhimento, volta para amorosidade, que volta para aceitação incondicional de como você estava em todos esses 13 anos, sabe? Ele deve ter te visto com diversos cocôs, com diversos humores, com diversas caras, bocas, jeitos, enfim. E ele ainda estava ali com você e ainda está aí com você e você com ele, né? Então, a gente consegue compreender e realmente não tem outra maneira de você estar passando pelo que você está passando sem estar sentindo isso. Estranho seria se eu não estivesse sentindo isso. Isso seria estranho. Exatamente. Exato. É, ele, assim, foi meu parceiro, foi meu amigo, meu filhinho, foi tudo, e também foi meu free cool, assim como vocês são também meu free cool, meninas. E compartilhar Adorei a é tão lindo. analogia. Essa aqui, olha só, o que que eu tô fazendo agora? Essa analogia aqui para mim foi a melhor, gente. Eu não tô conseguindo largar a mão dela. Não Mas precisa. Desse é, jeito. é isso, entende? Olha como às vezes compartilhar e falar sobre e se conectar com essa dor, nesse momento, para mim, está sendo importante. Nesse momento, para mim, está sendo muito significativo. E tá tudo bem a gente às vezes rir sobre isso e olhar de outra perspectiva e sabendo que a gente tem as nossas pessoas do lado, né? Junto com a gente, com esse cocô. Sim. Uau. É, e retomando um pouco do que Jéssica estava trazendo sobre ser adubo, né, que é isso que Marcela está trazendo, né, transformar nossas relações em que vai ser o nosso frico. Mas aí é colocar quando que a gente pega o cocô e vira adubo, também lembrar que a gente não tem resposta para tudo, né? Ser adulto, transformar o cocô em adubo, não é ter um jeito certo, né? Específico de fazer. A gente vai fazendo e transformando os cocôs conforme a vida vai aparecendo. A gente não tem receita de bolo de como fazer do cocô um adubo. Tudo bem, o tempo colabora muito, né? Mas a gente não tem uma forma, né, ideal de lidar com tudo isso. Isso é muito importante, não é? Super. É muito Essa. importante. Vai. Pode falar. É que você travou. Não. Eu ia falar, eu acho que essa é a mensagem, assim, principal, sabe? De que a gente não vai ter essas respostas e de que é muito importante. E a gente vai entendendo o sentido das coisas à medida que as coisas vão acontecendo, ou que a gente vai se disponibilizando para olhar para isso também.
Mas não tem receita, né, gente? Não tem. A única receita assim que eu ainda consigo pensar no mais próximo possível é não prender o cocô por muito tempo. A gente precisa deixar ele vir, se que ele se permita ser formado e, e tenha que ser jogado fora. E amanhã vai ter outro, e depois essa fluidez, esse fluxo, a gente precisa permitir que ele aconteça e que ele seja natural na nossa vida. Prender cocô, a gente faz muito mal, tanto na vida física como na vida emocional, tá? Então, esconder cocôs, esconder problemas, fingir que a gente não tem dores e cheiros e tantas outras coisas humanas. Realmente isso adoece. Às vezes é sobre reconhecer o cocô, olhar para o cocô e falar, tô no cocô. Uhum. E a gente falou tanto aqui como o outro é importante, às vezes, nesse processo, né? Como estar em grupo, estar com alguém, estar, nem que seja com uma pessoa importante, que eu acho que tem tudo a ver com uma proposta que a gente tem para falar aqui com vocês. Super. Quem quer falar sobre essa novidade que a gente já vem soltando aos pouquinhos no nosso Instagram e por aqui também? Gente, Agora nós já é, teremos. já é um save the date, tá, galera? Já anotem na Sim! agenda, já coloquem no calendário que dias 11 e 12 de novembro, agora, 2023, está chegando. Em Brasília, presencialmente, a gente vai ter um encontro entre nós. Inclusive, no nosso Instagram, nas nossas redes sociais, vocês já podem acessar a lista de interesse para ter acesso aí a informações exclusivas, né? Quem sabe aí algumas condições quando a gente começar a divulgar as inscrições. Então, fiquem ligados, acompanhem a gente para saber os outros detalhes que vão vir aí ao longo do tempo de divulgação desse evento, que vai ser realmente um encontro, como a Marcela falou. E é um encontro pessoal assim que vem para a gente experienciar, construir relações, principalmente, né, que voltem a transformar a, as conexões humanas, né, o que a gente pode construir, a potência que tem em relações, com conexão, né? O quanto que isso é importante para a nossa saúde mental e principalmente, né, a gente lidar com questões humanas de forma humana com humanos, tá? Assim, estar disponível para encontrar com outro ser humano e ser humano ali. Então, sejam Sim. todos muito bem-vindos e bem-vindas e bem-vindes eh, para esse encontro que a gente está organizando com tanto carinho. Sim, gente. E Exato. para mais informações, lá no nosso Instagram a gente colocou uma lista de interessados. Quem quer já saber de primeira mão algumas informações, quem quer ter mais detalhes, entra no nosso Instagram, que lá tem até um linkzinho para você colocar seu nome na nossa listinha. Por Finalizamos com esse enquanto, convite. por enquanto, então, é isso que a gente tem para informar para vocês. Em breve a gente também solta mais informações e mais detalhes. Pessoal, ficamos aqui então nesse episódio. A vida é um cocô, que nó é esse? Se você tiver alguma coisa para falar sobre esse episódio ou sugestões para os próximos, coloque aqui nas redes sociais, tá? Ou então por e-mail a gente vai receber e ter com todo carinho. É isso, Até um o abraço, próximo. gente. Beijo! Tchau, tchau. Agora conta pra gente. Na real, você gostou desse episódio? O que você costurou por aí? Quer ajudar no próximo? É só falar com a gente pelas redes sociais. Aliás, esse é um projeto autônomo, mas que demanda diferentes tipos de investimento. Então, se você quiser, clique no link do Apoia-se aqui na descrição do episódio e nos ajude a manter esse podcast.